Capítulo 996. Papai ama suas filhas e as mima muito. Capítulo 2. Cara, relaxa, mesmo inconsciente, você é viável. Os dois falaram ao mesmo tempo. Meu. Ele rosnou ainda mais alto. Tá bom. Os dois falaram ao mesmo tempo e bufaram. Logo depois, voltaram ao assunto. Proponho que deixem a decisão para suas filhas e apoiem qualquer decisão que elas tomarem. De repente, uma voz soou. Os três se viraram e viram um Victor bastante angelical, com cabelos brancos e asas de anjo. Ah? Por quê? Lembre-se da nossa doutrina. A família sempre vem em primeiro lugar, então não devemos restringi-la demais. Elas devem evoluir em sua própria história, mas sempre garantiremos seu apoio. Façam o mesmo que têm feito com suas esposas até agora, e tudo ficará bem. Basicamente sendo possessivo e ficando de olho neles, falou o seu lado possessivo, um meio termo. Um equilíbrio, por assim dizer, assentiu Angel Victor. Isso faz sentido. Vocês estão dispensados. Victor apagou a existência deles do seu inconsciente, e logo o silêncio caiu sobre o lugar. Victor não enlouqueceu nem nada do tipo. Não que ele não estivesse louco antes. Mas não é esse o ponto. Com sua atividade cerebral em níveis extremamente altos, ele conseguia pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Era como se milhares de vozes estivessem falando com ele ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto ele pensava em suas filhas agora, seu cérebro também estava considerando o que fazer depois desse encontro e planos futuros para os próximos anos. Tudo isso enquanto pensava no que comer e como mimar suas filhas. Ele tinha 10 vitoriosos com personalidades diferentes, formadas por suas próprias características, trabalhando para gerenciar tudo e arquivar esses pensamentos em sua biblioteca mental. Esses seres não tinham personalidades diferentes e não influenciavam diretamente nem nada do tipo, mas sim uma habilidade que ele criou para organizar seus pensamentos. Em termos de jogo, era como se ele tivesse adquirido a habilidade de dividir pensamentos em nível máximo e uma biblioteca mental onde todo o seu conhecimento era armazenado. No entanto, esses pensamentos não ficavam apenas em 2 ou 3. Com seu poder cerebral, ele conseguia ter mais de 1000 vozes falando ao mesmo tempo em sua cabeça, e esse não era nem o limite. Para evitar enlouquecer com tanto processamento cerebral, ele criou personalidades para organizar essa bagunça e filtrar seus pensamentos. Mas, normalmente, ele não usava toda a sua capacidade cerebral. Afinal, mesmo funcionando com baixa capacidade, seu cérebro de dragão Eldritch era muito mais poderoso do que o de várias raças por aí. Isso não significa que ele tenha se tornado mais inteligente ou algo do tipo. Por exemplo, ele não poderia se tornar um Velnora e criar naves espaciais com tecnologia do zero, mas se decidisse estudar o assunto, certamente aprenderia e poderia fazê-lo com seu poder de criação. Victor é um gênio monstruoso em tudo relacionado a combate, mas coisas mais complexas como criação, política, etc., dependia mais de seu entendimento, e foi aí que as memórias dos bilhões de seres que ele absorveu o ajudaram. Percebendo que seu cérebro estava se afastando do assunto novamente, Victor interrompeu os 2 minutos desconfortáveis e olhou para Leon. Você pode ver minhas filhas, Leon. Ele pode. Eu posso. Leon e Anna falaram ao mesmo tempo, claramente surpresos com a decisão. Sim, pode. Mesmo sendo meu filho agora, você ainda é meu pai. Eu respeito e confio que você não fará nada inapropriado com minhas filhinhas, certo? Victor deu um leve sorriso, mostrando seus dentes afiados. Claramente, suas palavras eram uma ameaça silenciosa. Claro que não, eu só quero conhecer minhas netas. Os olhos violeta carmesim de Victor perfuravam toda a existência de Leon. Se ele pressentisse ao menos 1% de intenções impróprias, retrataria suas palavras agora. Nada escapava do seu olhar. Leon pareceu ainda mais frio quando viu aqueles olhos. Ele sentiu como se toda a sua existência estivesse sendo examinada, e ele estava realmente certo sobre isso, percebendo que as intenções de Leon eram meramente as de um avô que o deseja conhecer as netas. O olhar de Victor se tornou menos intenso e ele assentiu. Ótimo. Antes que a reunião pudesse continuar, todos ouviram a voz de uma garotinha. Mostre-me, campeão da luz. Mostre-me seu poder. Eu derrotarei com minha espada da escuridão. Eu, arauto da escuridão, Eveline Elderblood. E sua leal serva Nicolina Ania Neve. Ela mordeu a língua. Hugo. Ela colocou a mão sobre a boca e olhou para a irmã. Porque o seu nome é tão longo. É como se eu fosse o lacaio e você não. Culpe minha mãe pela sua indecisão. Originalmente,
Deveria ser apenas Nicolina Elderblood, de acordo com a vontade do meu amado papai, mas minha mãe ficou indecisa entre Nia e Nefela e, em sua vasta sabedoria, decidiu usar as duas, e meu nome acabou sendo Nicolina Nia Nefela Elderblood, e não me chame de lacaio. Você é o lacaio. Eu não. Eu deveria ser o arauto da escuridão. Afinal, minha mãe é a primordial da noite. Isso e aquilo são coisas diferentes. Não use nossas mães como alavanca. Eveline bufou. Eu usaria se você não usasse a mãe Eva toda vez que fosse necessário. Nefela bufou para a irmã. Eveline encolheu-se quando ouviu a acusação da irmã. Para uma primordial da noite, mãe Nixa é bem aleatória, disse calmamente a loira à sua frente enquanto assentia. Aline. Mantenha-se no personagem. Gritou Eveline. O jogo acaba quando você morde a língua. Eveline, a outra loira falou calmamente. Hugh, você também, Melina. Eveline se encolheu com o golpe das duas loiras. Essas minhas irmãs, não são muito mesquinhas. Elas não perdem tempo em me apontar o dedo quando eu mordo a língua. Para começo de conversa, isso só acontece por causa do nome grande da minha irmã. Ela resmungou internamente. Capítulo 997. Papai ama suas filhas e as mima muito. Capítulo 3. O jogo acaba quando você morde a língua. Eveline, disse a outra loira calmamente. Hugh, você também, Melina. Eveline se encolheu diante das provocações das duas loiras. Minhas irmãs, elas não são um pouco mesquinhas. Elas não perdem tempo apontando o dedo para mim quando mordo a língua. E isso só acontece por causa do nome comprido da minha irmã. Ela resmungou internamente. 4 meninas foram reunidas, começando pelas meninas de cabelos pretos, a princesa Eveline Elderblood, filha de Eve e Victor, e Nicolina Nia Nefela Elderblood, filha de Nix e Victor, que orgulhosamente se declarou uma princesa. Do lado das loiras estava Melina Elderblood, filha de Maria e Victor, seguida por Aline Elderblood, filha de Natia e Victor. Uma menina que recebeu o nome da empregada que era como uma mãe para Sasa. A própria Sasa queria chamar a filha de Aline, mas, devido à atitude de Nati, cuja filha nasceu primeiro, ela não teve escolha a não ser mudar o nome. Sasa não esperava isso de Nati, mas era prova de que Nati estava tentando compensar os erros do passado com a filha. Nati estava ainda mais presente na criação de Aline, tratando-a de forma diferente de como tratava Sasa no passado. Todas as meninas se pareciam com suas mães em algum aspecto, até na mesma cor de cabelo. A única diferença era Aline, que nasceu com cabelos mais cacheados e rebeldes, com um tom mais próximo do loiro alaranjado do que o loiro dourado intenso da mãe. Tudo porque ela nasceu com poderes divinos relacionados ao cultivo. Sim, assim como a irmã de Hera, a deusa da agricultura, Deméter, Aline tinha a mesma divindade, mas a dela era toda voltada para o cultivo. A agricultura era uma forma de cultivo, então também se enquadrava em seu escopo de influência. Qualquer coisa que pudesse ser cultivada estava dentro do domínio de Aline. Se Susanoo a visse, Victor tinha certeza de que o homem se ajoelharia e pediria para aprender com o ancião. Usando todos aqueles termos dos romances Xianxia, Victor bufou ao pensar no rígido sistema de cultivo daqueles romances, um sistema tão rigoroso e falho que ele não gostava nem um pouco. Voltando a Aline. Devido a essas características capilares, ela era a única das irmãs atuais cujo cabelo chegava até os tornozelos. Seu cabelo não podia ser cortado facilmente, afinal, a concentração de sua divindade estava ali até que ela pudesse controlar seus poderes adequadamente. Essa era outra anomalia com a qual ela nasceu. Pelos padrões das filhas de Victor, ela nasceu com muita energia, não tão extrema quanto a deusa da energia que era filha de Jeanne, mas definitivamente acima da média. Para as filhas de Victor, que já eram monstros pelos seus padrões, para todos os outros, todas as suas filhas eram monstros absolutos. Meninas, vocês estão fazendo muito barulho. Os 4 gemeram simultaneamente quando ouviram a voz de Ana. Victor e Ana sentiram os 4 pares de olhos se voltando para a porta. Mãe Ana. Você está aí? Eveline perguntou cautelosamente. Ana riu baixinho e respondeu, sim, não seja tímida, você pode entrar. A porta foi aberta lentamente, e a cabeça de uma garotinha apareceu. Eveline olhou para Ana, mas como se por alguma força misteriosa, seus olhos de repente se voltaram para outro lugar, para seu pai. Imediatamente, a cautela de Eveline explodiu como se fosse uma ilusão, e um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Papai. Eveline abriu a porta ansiosamente e saltou em direção a Victor. Papai? A cabeça de Melina apareceu. O papai chegou. A próxima foi Nicolina. Em segundos,
Aline já estava correndo em direção a Victor e pulou em seus braços. Aline, isso não é justo. Nicolina e Melina gritaram simultaneamente, depois correram em direção a Victor. O sorriso de Victor se alagou, não de forma assustadora, mas de uma forma gentil e amorosa que fez o ambiente ao redor florescer com diversas flores. Efeito causado pela reação de Aline. Minhas queridas filhas, como estão? Vi que estavam brincando umas com as outras. Podem parar agora. Estávamos brincando um com o outro, mas estar com o papai é mais importante. Que saudade. Aline, que normalmente era séria e tinha uma atitude adulta, se transformava em uma criança mimada na presença do pai. Victor riu baixinho enquanto abraçava a todos. Só fiquei fora por algumas horas. Sério? Pareceram vários anos, disse Nicolina enquanto o abraçava possessivamente. Eu queria ter uma maneira de me fundir completamente com meu pai, assim como a mãe Kaguya e minha irmã Yuno. Ela não entende como ela, uma deusa dragão estelar primordial, não conseguiu se fundir com o pai. Até a mãe dela consegue. Algo que ela inveja muito. Eu queria ter nascido com o atributo da escuridão e não com as estrelas. Apesar de seu poder ser muito forte, afinal, ele representa as estrelas da galáxia, ela não está satisfeita. Ela quer algo que a faça ficar com o pai 25 horas por dia, 666 dias por ano. Uma hora sem o papai é como 1000 anos sem o papai. Melina exagerou, mas explicou corretamente seus sentimentos. Ei! Papai Evelino já havia se perdido há muito tempo sem sentir a presença do pai. O mesmo podia ser dito das outras garotas que lentamente baixaram suas defesas, e no momento seguinte, asas de dragão de suas respectivas cores de cabelo emergiram de suas costas. Leon ficou em silêncio absoluto, chocado com a cena à sua frente. Em vez de menininhas, elas pareciam mais filhotes de passarinho batendo as asas em busca da atenção do pai. Se Victor tivesse se concentrado em Leon agora, o homem definitivamente sofreria por comparar suas filhas a pássaros. Mas, felizmente para o próprio homem, toda a atenção de Victor estava focada em mimar suas filhas agora. Leon olhou para Ana, e quando Ana sentiu o olhar de Leon, ela apenas suspirou e disse, viu? É disso que estou falando. Eles o amam demais. Sim, Ana sentiu enquanto seus longos cabelos negros esvoaçavam devido ao bater de asas animado das meninas. Vai ser difícil tentar chamar a atenção dessas meninas porque o único homem na vida delas é o seu amado pai. Ela fez beicinho no final. Capítulo 998. As filhinhas do papai. 2. Eles o amam muito. Sim. Ana sentiu enquanto seus longos cabelos negros esvoaçavam devido ao bater de asas animado das meninas. Vai ser difícil tentar chamar a atenção dessas meninas, porque o único homem na vida delas é o pai amado delas. Ela fez beicinho no final. O motivo do beicinho é que qualquer mãe que fale com as meninas quando elas estão fazendo alguma coisa, as meninas reagem como basicamente como um gato que foi pego fazendo coisas erradas. Mas quando o Victor faz isso, eles largam tudo o que estão fazendo e pulam em cima dele, e até esquecem da existência de suas próprias mães. Acho que isso vai demorar um pouco. Um bom momento para quê, papai? Perguntou Evelyn, curiosa. Papai, você quer fazer alguma coisa? Disse Melina. Eu vou ajudar. Aline disse imediatamente. Ela não sabia o que ele faria, mas ela iria ajudar. Vamos destruir alguma coisa? Sim, vamos destruir alguma coisa, Nicolina falou. Victor riu levemente do entusiasmo das meninas, acariciou a cabeça de Nicolina e então falou, não vamos destruir nada ainda. Os pensamentos de Nicolina desapareceram completamente, e ela apenas sorriu enquanto aproveitava as carícias do pai, enquanto suas asas batiam animadamente. Ana, expanda o espaço. Ponto certo, querido. Ana estala o dedo e, no momento seguinte, a sala inteira se torna maior, podendo acomodar facilmente mais de 400 pessoas de várias alturas. Victor respira fundo. Leon, um aviso. Você deveria sair daí. Ana falou enquanto pegava uma xícara de café e a bebia elegantemente. Antes que Leon pudesse reagir, a voz de Victor foi ouvida do outro lado do planeta. Minhas filhas amadas, venham a mim. Um silêncio ensurdecedor caiu sobre todo o planeta e todas as filhas imediatamente pararam o que estavam fazendo e viraram seus rostos na direção da voz. Mesmo aquelas que estavam explorando o planeta em grupos não foram exceção. Então ouviu-se um grito coletivo de várias vozes. Papai!
Leon começou a suar frio quando sentiu vários seres poderosos vindo em sua direção. Essa apreensão começou a ficar ainda mais forte à medida que os poderes desses seres começaram a aumentar tremendamente. Normalmente esse tipo de coisa não aconteceria. As meninas tinham uma ideia básica de como se controlar, mas todo esse controle foi por água abaixo quando o pai delas as chamou para uma conversa. Só. Quantas filhas ele tem? Perguntou Leon. Ana fez um breve cálculo com base no número de esposas e no fato de que algumas esposas tinham gêmeos, como no caso de Roberta, Medusa, mais de 30. Ela desistiu de contar na metade por preguiça e decidiu aproveitar seu café, afinal, o número é irrelevante. Afinal, ela tem certeza que o número de filhas aumentará no futuro. Afinal, Kali, Lilith, Albedo e Dunskaita ainda não queiram nas garras de sua amada Darling. Provavelmente mais 4 filhas virão no futuro, e então serão apenas mais filhas das esposas atuais. Algumas esposas eram muito amorosas como todos sabem, e entre elas estava uma deusa do lar que apesar de não ter declarado nada, todos podiam ver sua intenção de ter mais filhos de Victor. Esta amava muito a sensação de lar que este lugar tinha. E na mente da deusa do lar, quanto mais filhas eles tivessem, maior seria a família e maior seria a sensação de lar. Em outras palavras, era uma situação vantajosa para todos. Definitivamente não foi porque ela era viciada em fazer shows noturnos com Victor e porque seu instinto maternal entrou em ação depois que ela teve sua primeira vez e, portanto, ela quer mais filhas. Puta merda. Leon ficou sem palavras, mas não teve tempo de dizer mais nada quando de repente a grande porta que estava trancada se abriu e várias garotas de vários tamanhos entraram e voaram ao redor de Victor. Saia da minha frente. Uma garotinha de cabelos pretos e olhos assustadores pegou Leon e o jogou contra a parede. Eca, eu avisei. Ana sorriu. Papai, Yuno, não seja mesquinho. Me dá espaço. Eu também quero abraçá-lo. E, papai Yuno simplesmente ignorou tudo enquanto abraçava Victor como um koala. Mais e mais meninas começaram a aparecer e, depois de alguns segundos, o número diminuiu até parar completamente. Leon, que foi jogado contra a parede por uma das garotas assustadoras cujo nome ele aprendeu ser Yuno, saiu da parede com o corpo dolorido e olhou para a cena à sua frente em choque. O sofá em que Victor estava completamente cercado por um enxame de garotas. Ele nem conseguia ver a aparência de Victor. Aquele lado da sala se transformou completamente em um ninho de dragões. Eles estavam espalhados por todo lugar, seja no chão, ou flutuando no ar. Leon não pôde deixar de olhar para suas netas, assim como ele esperava que todas fossem lindas, mas sua atenção foi para a mulher de cabelo azul que era maior do que todas as meninas ao redor, mas sua atenção não ficou nela por muito tempo. E foi para a mulher de cabelo rosa que estava voando ao redor de Victor. Essa mulher era literalmente perfeita. Nascida de um deus da beleza e de uma deusa da beleza, a filha de Afrodite, Victor nasceu com um charme avassalador que poderia destruir galáxias. E isso não era exagero, ela era linda mesmo. Ao ver Leon se deixando levar pelo charme da filha, Ana reforçou a barreira ao redor de Leon. Tenha muito cuidado com suas ações, Leon. Ana o avisou para não assustá-lo nem nada. Ela estava apenas contando fatos, afinal, eram as filhas de Victor que ele estava olhando. Leon acorda rapidamente de seu estupor e balança a cabeça várias vezes. Isso é muito perigoso, meninas, acalmem-se, vou brincar com todas, mas por enquanto deixem-me apresentar alguém, sejam boas meninas, ok? Ok, papai. Papai manda, papai manda. Vamos queimar o mundo. Capítulo 999, As filhinhas do papai. 3. Meninas, acalmem-se. Vou brincar com todas, mas por enquanto, deixem-me apresentar alguém. Sejam boas meninas, ok? Ok, papai. Papai manda, papai manda. Vamos queimar o mundo. Pare com seus pensamentos homicidas. Eu sou a deusa do apocalipse, isso é normal. Justo quando as meninas estavam prestes a perder o controle novamente, uma voz foi ouvida. Irmãs, ouçam nosso papai. Não deixe que ele fique decepcionado conosco porque não ouvimos. Isabelle falou na cabeça de todos. As meninas olharam para a loira Isabelle Elderblood, filha de Jean e Victor, e permaneceram em silêncio enquanto olhavam para o pai. Ao ver seu olhar gentil, a discussão que se formava cessou completamente devido às palavras de Isabelle. Ao ver que todos estavam em silêncio, Victor assentiu, satisfeito. Percebendo a satisfação de Victor, as meninas que estavam prestando muita atenção ao seu humor também sorriram. Uma sensação confortável se espalhou e,
Lentamente, os sentimentos de urgência que todas as meninas sentiam por não verem o pai por um longo tempo começaram a diminuir, e elas começaram a se acalmar, mesmo que elas não se afastassem dele e praticamente ocupassem todo o espaço ao redor dele. Minhas amadas filhas, por favor, me dê um espaço para ver, disse Victor, imediatamente após essas palavras, de uma forma muito tática. Todas as meninas começaram a se mover, enquanto as filhas mais velhas, que se desenvolviam mais rápido, estavam atrás de Victor, e as menores se espalhavam na frente e ao lado de Victor. Toda essa ação foi feita de forma voluntária e automática, algo que só pôde ser feito porque todos estavam em sintonia com os sentimentos e intenções de Victor. Ao ver isso, Ana tirou várias fotos discretamente. Algumas ela enviou para o grupo de bate-papo das esposas e outras ela guardou para si mesma. Depois de enviar as fotos, o grupo de bate-papo explodiu. Pepper, são tão lindos. Manda mais fotos, Ana. Mizuki, concordo. Quero mais fotos para poder fazer um pôster delas. Estia, vou fazer uma pintura. Afrodite, acho que uma estátua seria mais apropriado. Ana, por que não fazemos tudo isso e colocamos no museu? Violeta, boa ideia, Ana. Vamos usar todas as formas de arte e colocá-las no museu. Eva, não deveríamos fazer isso também, Maria, acho que isso é muito sensato. Vamos fazer uma também, quero uma foto de família. Estia, foto de família. Foto de família. Foto de família. Vou pegar Deméter e Perséfone. Perséfone, não precisa. Minha mãe e eu já estamos aqui, Deméter, eu também quero uma foto assim. Nunca participei disso antes. Amaterasu, bem, seu panteão era uma bagunça literal. Deméter, a culpa é dos Zeus, aquele lixo. Ainda bem que ele desapareceu, Natasia. Meninas, por que não fazemos outra foto de família? Algo mais adulto. Se é que vocês me entendem, Gif, um sorriso malicioso. O grupo de bate-papo ficou em silêncio por um momento, e naquele momento, Ana começou a sentir um fogo percorrer suas partes íntimas. Ela rapidamente usou seus poderes sobre a realidade para mascarar o cheiro e apagar as evidências. Mas seu corpo ainda estava produzindo líquidos devido ao seu estado quando ela se imaginou sentada em cima de Victor enquanto abria suas entranhas para a câmera. Como esperado de Natasia, essa foi uma ideia tão pervertida. Foi tão descarada. E ela quis fazer isso imediatamente. Jeanne, Natasia, sua pervertida. Morgana, qual é, Jeanne? Vai me dizer que não teve mais nenhum pensamento ilícito? Vai se fazer de inocente agora. A mulher que literalmente pediu para o Victor crescer 2 membros e furar seus 2 buracos. Falando nisso, obrigada pela ideia. Esse tipo de prazer me deixou inconsciente por dias. Jeanne, calha a boca. Morgana. Sasa, são sempre os quietos, não é? Roberta Medusa, concordo. Maria, concordo. Bruna, concordo. Siena, concordo. Natasia, pare de mandar spam. Quero saber se você concorda ou não. Já preparei tudo. Quero 2 fotos. Uma com o membro dele dentro de mim e outra com o meu corpo coberto de líquidos brancos. Violeta, Natasia, você é um gênio. Natasia, eu sei. Agnes, não alimente o ego dela, Violette. Skatashi acabou de digitar 3 pontos para dizer que estava no chat. Ela não queria entrar na conversa agora, já que o tópico era muito descarado, e ela normalmente não ganhava discussões dos membros mais pervertidos, mas definitivamente concordou com a foto que Natasia estava planejando. Azatoth, estou com inveja, também quero tirar uma foto safada com o Darling. O grupo de bate-papo ficou em silêncio quando viu a mensagem de Azatoth. Ana digitou, bem. Sempre podemos fazer isso de novo no futuro, certo, Ruby, de fato. Viveremos para sempre, então não precisa se preocupar com isso, Azatoth. Azatoth, meninas, Gif, olhos brilhando de excitação, um momento confortável caiu sobre o grupo, e então Taza digitou, Taza, as garotas demônios estão bem quietas. O que houve? Helena, estamos ocupados agora devido a um incidente, mas estamos observando. Aline Valefar. Vaper, Videira. Lilith. As mulheres demoníacas digitaram 3 pontos para mostrar sua presença. Taza, espera aí, quando a Lilith arranjou tempo para vir aqui? Ela não está muito ocupada com negócios no inferno, Lili, eu a forcei a participar.
Minha mãe anda sendo puritana demais para um demônio ultimamente, e eu estava ficando frustrada com isso. Quero fazer um ménage à trois com a Darling, sua mãe e filha, Ruby, Sienna, Lacus, Pepper, Saz e Violet já foram, assim como outras irmãs, mas só eu. Lily, é injusto. Eu também quero brincar de casinha na cama. Mas ela continua recusando. Saza, tosse, Ruby, tosse. Lily, sem falar que eu quero que ela pare de ser puritana e crie a filha corretamente para ir atrás do pai. Quero fazer uma orgia de mães, filhas e netas. Lily, estou com tanta inveja do clã Fulger. A Darling praticamente fez uma orgia com todas as gerações deste clã. Inveja. Eu também quero. Natasia enviou um gif, sorriso presunçoso. Nati enviou uma imagem, aniversário de 1500 anos do clã Fulger. Esta foto mostrou Carmila, Victoria, Natasia, Nati e Saza como elas vieram ao mundo, com seus corpos inteiros cobertos por líquidos suspeitos. Carmila como a mais velha estava no colo de Victor sendo perfurada por baixo por um grande membro enquanto ela sorria e fazia um gesto de ver Vitória, Natíssima. Saza, Nati. Nati apaga a imagem e digita, opa. Postei errado, Saza, postei errado. Esse era o nosso segredo. Carmila, um castigo te espera, minha amada filha. Nati saiu do chat. Capítulo 1000, grupo de bate-papo para esposas. Nati saiu do chat. Violeta, oi. Quando você fez isso? Eu também quero um. Mãe, vamos fazer um também. Agnes, com certeza. Pimenta, mãe, irmã, Gif, cachorrinho pedindo carinho, Sienna, Lacus. Ruby, Scatashi, falaremos sobre isso mais tarde. Pimenta, sim. Pepper pulou de satisfação, ela sabia que quando sua mãe falava daquele jeito, isso definitivamente aconteceria. Lily, vocês estão tentando me deixar com ciúmes, né? Porque vocês estão conseguindo mesmo. Maldito seja o clã Fulger, seus pervertidos. Natasia, diz o demônio da luxúria, Gif, revirando os olhos. Ana digitou, certo, entendemos seu ponto, Lily. Controle sua perversidade. Você também, Natasia. Vamos tentar parecer decentes. Somos mães aqui, certo? Temos que ser um exemplo para nossas filhas. Natasia, eu definitivamente sou um modelo para minha filha. Gif, sorriso presunçoso. Eve enviou um gif, revirando os olhos. O gif ganhou várias curtidas do Mulheres e uma antipatia de Natasia. Lily, eu sou um demônio. Por que eu deveria controlar isso? Sem mencionar que algumas de vocês, irmãs, estão tendo ilusões de que isso não vai acontecer com nossas filhas atuais. Alguém tem que bancar o advogado do diabo e contar para essas meninas eventualmente. Lily repostou a foto das filhas de Victor. Lily, eles eventualmente irão atrás do pai. Alguns já estão fazendo isso, certo? Kaguya, Ug, e Una é simplesmente muito precoce. Lily, por favor, ela já tem 1000 anos. Kaguya, ela ainda é uma criança. Espere ela completar 5000 anos e aí conversaremos sobre isso. Percebendo que a conversa continuaria, Helena repreendeu Lily. Lily, concentre-se no trabalho. Lily, essas almas irritantes, porque elas simplesmente não aceitam suas punições. Lily saiu do chat. Natasia, de qualquer forma, agora que todos aceitaram, vou me preparar para o evento. Mizuki, pode ser daqui a 3 dias. Preciso fazer uma coisa com a Darling. Natasa, claro. Me avise quando fechar negócio. Mizuki, obrigada, Natasia. Natasia, não precisa me agradecer, afinal você é nossa irmã. Violeta, concordo. Ana, concordo. Agnes, concordo. Mizuki enviou um gif, olhos emocionados. Azatoth, você pode me enviar um vídeo. Apenas para fins educacionais, é claro, a pedido de Azatoth. A conversa permaneceu em silêncio. Algumas garotas mais tímidas coraram profundamente com a sugestão de Azatoth. Violeta, na verdade, podemos fazer uma transmissão ao vivo só para você, Azatoth. Os rostos das meninas mais tímidas coraram ainda mais, mas elas não disseram nada contra. Afinal, as tímidas eram as mais vorazes. Azatoth, o que é isso? Violeta, pense nisso como uma forma de vídeo em tempo real. Azatoth, interessante. Taza, Ana, o que está acontecendo com as nossas filhas? Você parou de mandar mensagens sobre isso. Aruna, eu também estou curiosa. Velnora, eu também.
Ana enviou um vídeo de eventos recentes. Ao mesmo tempo em que ocorria o bate-papo entre as esposas, Ana mantinha um olhar atento em seu aparelho e nas próximas palavras de Victor. Percebendo que suas irmãs gostariam de saber o que aconteceu, ela começou a filmar os seguintes eventos. Minhas amadas filhas, conheçam meu pai mortal, que foi transformado por mim em um nobre vampiro. Ele é como um avô para vocês. Assim como a madre Ana? Perguntou Stella. Ana se encolheu quando ouviu o que sua filha disse. Bem, tecnicamente, você é a irmã, filha da nossa mãe, mas não vamos falar de lógica aqui, ou ficaremos confusos. Angelina, filha de Natásia e Victor, falou. Todas as garotas ali sabiam que o relacionamento de sua família era muito anormal, mas não se importavam nem um pouco. Afinal, qual relacionamento entre deuses era normal? Como o criador deste panteão, Victor era o pai de todos. Mas, eles sabiam que somente eles poderiam chamá-la de papai, afinal, elas eram suas filhas legítimas. As mães deles não contavam porque elas eram suas mães e eram excêntricas. Enquanto os dois conversavam, os outros observavam Leon. Uma garotinha bateu suas asas, que eram feitas de pura escuridão, e voou em direção a Leon. As irmãs olharam para Yuno com curiosidade. Todas sabiam que, entre as irmãs, Yuno podia ser a mais desequilibrada, perdendo apenas para Yugi, que, desde o início, não se importava nem um pouco com a existência de Leon. Ela apenas ficou ao lado do pai enquanto o abraçava. Yuno estreitou seus olhos violetas para Leon, e uma carranca apareceu em seu rosto, enquanto ela voava ao redor de Leon e o cheirava. Depois de sentir toda a existência de Leon com seus sentidos sobrenaturais, ela se afastou e ficou na frente dele. Nojento. Seu rosto se distorceu. Leon sentiu uma flecha atingir seu peito. Você parece o papai, mas não é o papai. Uma farsa. Falsas precisam ser expurgadas. Os olhos da garota pareciam dois buracos negros, e a pressão de um deus dragão começou a sair de seu corpo. Ela levantou a mão, e uma esfera feita de puras chamas negras se formou à sua frente. Yuno. A atitude de Yuno mudou completamente, e ela olhou para Victor com um olhar gentil e inocente. Sim, papai? Ela perguntou, com um pouco de medo de ser repreendida. Vem aqui, Victor a chamou. HMM. Ela voou e o abraçou enquanto colocava o rosto em seu peito. Longe de repreender Yuno, Victor apenas falou gentilmente. Não faça nada com ele, ok? Ele é um homem que eu respeito. HMM. Olhos como buracos negros violetas apareceram no rosto de Yuno, e ela lutou contra a ideia de alguém contaminar a existência de seu amado pai e permanecer viva. Mas, era uma ordem de seu amado pai, então ela devia aceitá-la relutantemente, certo? Falso pode viver. Yuno sussurrou. Por enquanto. Enquanto pensava consigo mesma, Leon estava realmente arrependido de ter tido a ideia de rever suas netas. O culpado aqui não era ele nem Victor, mas toda a situação. Todas as filhas de Victor eram anormais. A prova disso foi que no momento em que Yuno levantou a mão para apagá-lo da existência, ele viu que nenhuma das garotas se levantou para defendê-lo e apenas observou como se fosse algo emocionante. Todos aqui eram sádicos com os outros e não se importavam com nada além de seus pais e mães. Ana olhou para Leon e disse, eu te disse. Capítulo 1001, Grupo de bate-papo de esposas. Ana olhou para Leon e disse, eu te disse. Isso está muito além do que eu esperava. Por que você nos uniu, papai? Uma voz sedutora foi ouvida ao redor. Todos olharam na direção da voz e viram a mulher de cabelo rosa falando. A mulher se aproximou de Victor casualmente, tirou Yuno do colo e sentou-se em seu lugar. Yuno rosnou para a mulher, mas ela apenas olhou para ela com um olhar que dizia, agora é minha vez. Irene, comporte-se. Ana estreitou os olhos. Sim, mãe, respondeu Irene Elderblood, filha de Afrodite e Victor. Irene encostou seu corpo voluptuoso, que não era páreo para o de sua mãe, no de seu pai e o abraçou de forma gentil e sedutora, claramente sendo travessa. Ana entendeu isso e, por isso, seus olhos se tornaram ainda mais perigosos. Irene lambeu gentilmente o pescoço de Victor para sentir o gosto do seu papai enquanto um símbolo de coração violeta aparecia em seus olhos. Mas ela não fez nada além disso porque sua mãe a observava como um falcão. TSK, claramente o papai não se importa. Porque ela está sendo chata? Reclamou Irene. Victor apenas riu gentilmente e acariciou Irene, sem se importar com suas brincadeiras. Para outros, isso pode parecer emocionante, mas para ele, que era um homem muito experiente, tudo isso não passava de uma brincadeira para sua filha demonstrar sua gentileza. Claro,
Ele não era estúpido o suficiente para não entender por que sua filha estava fazendo isso, mas não se importava muito. Enquanto suas filhas quisessem o pai, ele as mimaria o máximo possível. Embora as ações de Irene não tenham tido efeito sobre Victor, o mesmo não pode ser dito das outras garotas, pois elas claramente se sentiram mais atraentes devido à influência de Irene. Ok, chega. Ana estalou os dedos, e Irene apareceu ao lado dela. Ah, você está de castigo comigo agora, mocinha. Hugo. Por que a mãe Ana está aqui? Onde estão a mãe Pepper e a mamãe quando preciso delas? Irene bateu o pé no chão, irritada por ter seu tempo com o pai diminuído por causa de Ana. No momento em que Irene saiu do seu colo, uma mulher musculosa com longos cabelos verdes rapidamente subiu em cima dele. Ah, Gina. Era a minha vez. Stella reclamou. Gina não se importou e apenas abraçou Victor enquanto apreciava sua presença. Ao contrário de Irene, Gina era esperta o suficiente para não fazer nada na frente de suas mães. Siren, a filha de Scatash Victor, olhou para Gina com um olhar muito perigoso. Gina olhou para Siren e apenas riu, fazendo as veias da cabeça da ruiva saltarem, respondendo à pergunta da minha querida filha. Victor começou a falar enquanto pegava sua filha adulta e acariciava como se fosse um gato. Gina reduziu sua altura propositalmente para sentir mais o abraço do pai em seu corpo. Eu reuni todos vocês para ver meu pai. Entendo. E então? Siren, que estava em silêncio, falou. E suas palavras refletiram os sentimentos de todos aqui. Um sentimento de satisfação tomou conta de toda a existência de Victor ao ouvir as palavras de Siren. Esse sentimento foi claramente sentido por todas as suas filhas presentes, e isso as fez se sentirem mais confortáveis. Claro, eu queria ver minhas amadas filhas. Posso fazer isso? Ele sorriu para Siren. Siren corou levemente, e seu rosto rígido suavizou-se. Claro que não, o pai sempre será o mais importante. Pai, hein? Victor ergueu a sobrancelha para Siren, que virou o rosto. Victor colocou Gina ao seu lado, que misteriosamente de repente ganhou espaço. A regra da capacidade não se aplicava a Victor, alguém que podia distorcer a realidade. Vem aqui, Victor chamou Siren. Siren corou levemente, mas não perdeu tempo. Afinal, ela sabia que se não agisse, suas irmãs agiriam. Ao subir no colo do pai, ela propositalmente reduziu sua altura e o abraçou. Victor acariciou sua cabeça e seus longos cabelos ruivos, assim como seus chifres e asas. Pai. Escute com atenção, sereia. Ele segurou o rosto dela e disse sério, não me importo se você quiser crescer mais rápido, mas não importa quantos anos você tenha, você sempre será minha garotinha, ok? Siren corou ainda mais e assentiu, ok, papai. Ótimo. Victor sorriu ainda mais e a mimou mais. Siren praticamente derreteu de conforto. Se não fosse um dragão, com certeza se transformaria em Slim agora mesmo. Isso só mostrava o quão confortável ela estava. Enquanto isso acontecia, a Ana, Leon e uma Irene muito ciumenta e ressentida observavam à distância. Para ela, o maior castigo que sua mãe poderia fazer era reduzir o tempo que ela tinha com seu amado papai. Viu? Você ainda quer chegar perto deles? Na verdade, é melhor eu ficar quieto, Leon suspirou. Como eu pensava, disse Ana. O que Leon sentia agora era o mesmo sentimento que as mães sentiam, só que em um grau maior do que elas. Afinal, como mães e esposas de Victor, elas tinham certa autoridade sobre suas filhas, mas o mesmo não podia ser dito de estranhos. O cérebro das meninas simplesmente não reconheceria ninguém no mesmo nível de importância além de Victor. Elas são obcecadas. Ao ver a mensagem no grupo de bate-papo, Ana enviou o vídeo que ela tinha acabado de fazer para o grupo. Poucos minutos se passaram e logo a reação foi vista. Afrodite, como esperado da minha filha, ela aprendeu bem. Gianni, o que você está ensinando a sua filha? Afrodite, como seduzir seu pai. Gianni, Afrodite, o que você quer que eu faça? O interesse dela é evidente, sem mencionar que ela é uma deusa do amor, e não um amor qualquer, mas um amor obsessivo. Como mãe e a deusa do amor mais experiente, é meu dever garantir que ela saiba seduzir corretamente. Seria uma vergonha para mim se minha filha não fosse tão sedutora quanto eu. Gianni, que tipo de orgulho estranho é esse? Afrodite, o orgulho de uma deusa do amor. Kaguya, não acredito que minha filha fez isso. Violeta, desista, Kaguya. Parece que ela herdou completamente a personalidade da Yuno. O Victor a mimava muito mais porque ela o lembrava do primeiro anime que ele assistiu. Sasa, sim,
A culpa é sua, Kaguya. Ruby, que coincidência estranha, hein? Bem, considerando que Victor é deus dos Yandere, deveríamos esperar que uma de suas filhas nascesse como uma Yandere completa. Kaguya, eu não a chamei de Yuno porque queria que ela herdasse alguma besteira de um personagem fictício. Kaguya, sem contar que ela herdou essa personalidade da Darling. E não de mim. Eu não sou assim, Agnes, certo, senhorita? Eu destruirei todo o seu panteão se você insultar meu mestre. Kaguya, eu não disse essas palavras. Bruna, chefe, você tem razão. Kaguya, viu? Até a Bruna concorda. Bruna, você disse pior. Você basicamente afirmou que ninguém pode insultar o mestre, ou estará cortejando a morte. Kaguya, eu não disse isso. Violeta, deixando Yandere Maid de lado, onde está Gaia? Gaia, relaxando. Agnes, ainda me pergunto como alguém tão determinada quanto Gina veio de Gaia. É incompreensível. Kaguya, concordo. Violeta, concordo. Sasa, concordo. Gaia, em minha defesa, a Gina é muito novinha. Com o tempo, ela vai ficar preguiçosa como eu. Nix, duvido. A Gina é muito ativa. Você já viu o corpo dela? Você não consegue esse tipo de corpo se não se esforçar. Considerando que ela é um dragão, e nossos músculos são ainda mais difíceis de estressar, ela está indo bem. Eleonor, de fato, minha filha também segue o exemplo dela. Ela é uma ótima fonte de inspiração. Rose, agora que você disse isso, nossas filhas sempre treinam juntas, hein? Eleonor, bem, eles são os que mais trabalham. Skatashi, não se esqueça da minha filha, embora ela goste mais de treinar sozinha, o que é algo que terei que mudar em breve. Pepper, Siren, hein? Minha irmã, filha é muito parecida com minha mãe assustadora. Siena, se for a Siren, aposto que ela vai adorar o treinamento da mãe e vai pedir mais. Violeta, assim como Victor fez no passado. Velnora, falando nisso. Meninas, terminei as armaduras. Ruby, o quê? Você terminou? Quando? Velnora, agora. Ruby, vou para o laboratório imediatamente. Ruby saiu do chat. Agnes, eu também irei. Estou curiosa. Várias curtidas foram vistas no comentário de Agnes, já que praticamente todas as esposas foram para o laboratório agora, exceto aquelas que estavam muito ocupadas no momento. A Ana, vendo essas mensagens, decidiu informar Victor mais tarde.